Olá, olá, boa noite a todos. Como estão? Estão me ouvindo bem? Acho que estão me ouvindo bem. A microfonia está ok. Vamos esperar alguns segundos, alguns instantes antes de começar. Hoje falaremos da guerra do Afeganistão sobre um paradigma mais teórico, talvez mais transferível, replicável para o Brasil, que a gente vai tentar entender na guerra do Afeganistão. A problemática de hoje é muito simples: os americanos podiam ganhar essa guerra ou não? Dá para ganhar essa guerra do Afeganistão? Dava para ganhar essa guerra contra os talibãs ou não? Pergunta nada óbvia, não tem muita coisa intuitiva nessa pergunta. Vamos esperar um pouquinho antes de começar. Vamos aproveitar para melhorar essa imagem. Perfeito. Mais alguns instantes e a gente começa. Vamos ver. Alguns instantes. Que horas são? Já são 8h04. Eu acho que vamos começar. Vamos começar para respeitar quem chegou no horário e terminar também no horário e deixar um espaço para as perguntas, para o Q&A. Então, os americanos podiam ter ganhado essa guerra no Afeganistão, sim ou não? Essa pergunta vem depois da live da semana passada, onde a gente tentou descobrir o que é o como pensa o afegão, e verificar se o povo do Afeganistão é um bárbaro, o último bárbaro na face da terra, ou se ele nada mais, nada menos do que uma outra forma de civilização. A gente respondeu que o povo afegão é um povo muito livre de combatentes, guerreiros, cuja zona de conforto, cujo equilíbrio é um certo subdesenvolvimento material e numa vida tribal que dá para os homens, pelo menos, muito tempo livre para fazer o que eles quiserem, já que o país produz pouco. Porém, um país muito fácil de se inflamar em caso de invasão estrangeira. Então, os americanos podiam ganhar essa guerra? Podiam dominar o Afeganistão, sim ou não? Essa pergunta é muito interessante porque as guerras do tipo do Afeganistão são boa parte das guerras que vêm sendo travadas no Iraque, na Somália, na Chechênia, com a Rússia na Chechênia, talvez na Palestina pelo Israel, na Colômbia também tem guerra revolucionária de guerrilha em zona de montanhas. Enfim, o tema é muito central e não é um tema limitado unicamente ao Afeganistão, porque dá para fechar o Afeganistão e ir embora, como os americanos estão fazendo. Mas esse tipo de guerra, esse tipo de conflito vai se repetir no futuro e está já se repetindo. Já aconteceu. Então, primeira pergunta: qual era a guerra no Afeganistão? Qual era o objetivo dos americanos no Afeganistão? Essa pergunta não é nada óbvia. Em boa parte das guerras, os soldados fazem guerra sem saber o objetivo. Qual é o objetivo? Qual era o objetivo dos americanos em 2001? E será que esse objetivo ficou estável, rígido, fixo durante 20 anos? 20 anos de guerra é muita coisa. E pode mudar o objetivo. O objetivo era matar o Bin Laden, acabar com o terrorismo, ou era pacificar o Afeganistão. O que é pacificar? É trazer a segurança integral para o país. Ou seja, poder ir
de uma cidade a outra sem pagar extorsão, sem ter risco de ser sequestrado. Isso que é a pacificação, é a paz. A pacificação é completa e real quando o exército se retira e entra a polícia. Aí é um país pacificado, uma região pacificada. Quando você precisa ainda do exército para fiscalizar as estradas, manter a paz, então você não tem pacificação. Essa é a definição. Então, o propósito era pacificar Afeganistão? Ou será que o propósito dos americanos era desenvolver o Afeganistão? Aí outra conversa. Pacificar é um assunto de polícia barra exército, barra justiça. Desenvolver um país. É um assunto de criar valor agregado. Isso é um negócio de elites econômicas, barra burocracia pública. É outra conversa. Então, 3 objetivos. Na verdade, os americanos perseguiram os 3 objetivos ao mesmo tempo, com mais foco em um dos 3, dependendo do presidente em turno, dependendo do diretor do Pentágono, que tinha lá do secretário de Defesa ou de Estado, dependendo de X fatores. Em 20 anos, falei, 20 anos é uma eternidade. Vou repetir os 3 objetivos. Fala, Celso, boa noite, tudo bem? Vou repetir os 3 objetivos, até para o Celso que acabou de chegar, os 3 objetivos dessa guerra do Afeganistão. Primeiro, catar Bin Laden, acabar com o terrorismo. Segundo objetivo, pacificar o Afeganistão. Terceiro objetivo, que é desenvolver o Afeganistão. Criar valor nesse Afeganistão, tirar da miséria. São 3 objetivos diferentes, são complementares. Um não exclui o outro, mas são diferentes. Você pode se limitar a caçar Bin Laden e os terroristas. Operação puramente militar. Agora, quando isso é uma operação militar que necessita perfil de forças especiais, onde a tecnologia é muito importante para você levar seus homens até a tal ponto em 50 minutos, sem fazer barulho, efeito surpresa, poder extrair eles de novo, onde o tipo de munição é muito importante, munição silenciosa, munição ultra potente. Por exemplo, os americanos inventaram munições que entram nas cavernas do Afeganistão. Não tinham essas munições, sem ser nucleares. Tinha bomba nuclear para isso, mas não queriam usar bomba nuclear. Então, um míssil que consegue entrar numa caverna é outra conversa do que um míssil que cai assim. Outra conversa. Um míssil que ataca um avião, uma casa. Um míssil que entra dentro da terra, onde os talibãs se escondiam. Então, isso é a missão digamos, de counter-terrorismo. Counter-terrorismo, de contra-terrorismo. Trabalho de inteligência, de forças especiais, de homens fortes, tipo Rambo. É um trabalho que militar, puramente militar de elite. Beleza. O trabalho de pacificação é outra conversa. É um trabalho militar feito por militares, mas com um enfoque, um foco, um DNA político-administrativo. Por quê? Porque pacificar é um assunto de reconstruir o que foi destruído. Quando você vai matar, o counter-terrorism, matar terrorista é o acto de matar. É fácil matar. Bin Laden, coisas. Custa caro, mas é fácil. Para os americanos é muito fácil. Agora, reconstruir a ordem onde está a desordem, essa é outra conversa. É mais complexo, mais difícil. Precisa de perfis que reconstroem tecido social. Porque para você reestabelecer a paz, você precisa recriar a confiança entre a população, entre eles, e entre a população e a polícia. Isso não se decreta, isso não se compra, não tem arma que permita fazer isso. Isso é um trabalho político-administrativo. Vou explicar por quê também daqui a pouco. É um trabalho político-administrativo feito por militares. Por que eu falo isso? Porque são sociedades destruídas, desintegradas.
Imagina um corpo que foi desmembrado. Tem um braço aqui, cabeça aqui, perna aqui, tronco aqui. Isso que é o Afeganistão. São várias guerras civis. É um país que nunca teve uma... Boa noite, Miguel. Um país que nunca teve uma tradição estatal, centralizadora. Um país onde não tem confiança fora da família, do clã, da tribo. Então, você não tem um reflexo. Você não tem um reflexo de paz. Vou tentar esclarecer isso. Onde você mora hoje, no seu bairro, você vê um crime, você chama a polícia. Normalmente, 190. No Afeganistão, não. No Afeganistão, o povo nunca teve polícia. Ou quando teve, sempre foi muito desacreditada. Porque lá a autoridade é o pai de família ou o chefe da tribo. Agora, você passa de uma rua para outra, o mundo, você troca de mundo, você cambia de galáxia. Você passa no território de outra tribo. Aí, se você ver um crime, você tem que reportar para o chefe da tribo, não para o seu próprio chefe. Então, não tem colaboração. Então, lá, para você conseguir a paz, o que é? Ir do ponto A ao ponto B, você vai do Shopping Ibirapuera ao Parque Vila Lobos, para você poder fazer esses 5 quilômetros, você tem que unificar a cidade, o país, a região, para todo mundo obedecer a mesma autoridade e todo mundo colaborar. Se alguém te ver, ele não vai se sentir compelido a te atacar, porque você é um estrangeiro, porque você é de outra tribo. E é um trabalho muito difícil, porque é um trabalho de cirurgia plástica de reconstrução. É um trabalho de IML, imagina um IML, sabe? Forense, sobre vivo. Você tem que pegar um desmembrado e você reconstruir ele. Porque para você pacificar, você tem que ter certeza que quando você vai tirar o exército, vai funcionar o sistema, vai ficar a polícia, vai ser suficiente. O problema é que, o que significa isso? Que as pessoas, que existe uma coluna vertebral, que existe uma polícia, que existe delegados, técnicos que são bons, que trabalham bem e que têm autoridade, são respeitados, que existe reflexo de obediência na população para esses delegados, para essas autoridades, para esses policiais. Isso que chamam de coluna vertebral, uma coluna vertebral fixa, burocrática, mas também mental. Vê, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, cidade de São Paulo, 11 milhões de habitantes. Quantos policiais tem? No máximo em São Paulo, deve ter por turno, no máximo, 5 mil. No máximo. No máximo, eu acho. 5 mil, 6 mil. No máximo. No estado inteiro tem 100 mil, 100 mil, 110. Falo de militares. Então, São Paulo, capital, deve ser uns 5 mil. 5 mil para 11 milhões. Sinceramente, se a gente quiser se rebelar, é muito fácil. Sem armas, a gente ganha deles. Sem armas, se a gente for nas delegacias, batalhões, a gente pode invadir sem armas, porque somos 11 milhões e eles são 5 mil. Sem armas. Eles atirando na gente, a gente só pela força esmagadora do tsunami humano, a gente consegue. Por que a gente não faz isso? Porque a gente acha que essa polícia é legítima, que a gente deve obedecer a ela, que ela é democrática, que ela é legítima, e a gente é convencido da nossa impotência, do nosso medo. A gente não acha que não podemos nada, mas a gente pode. Ou seja, o poder do Estado de São Paulo está na nossa mente. Em francês chama l'assentiment, a adesão. A gente adere a isso. No Afeganistão não existe isso. No Iraque, na Somália, no Iêmen, não existe isso. Na Chechênia não existe isso. O povo não quer obedecer. Ele não reconhece essa força como legítima. Então falta uma coluna vertebral imaterial, sabe? Uma crença. Essa crença, ela é um cemento
que se solidifica a sociedade, que permite o exército ficar no quartel ou ir embora e uma patrulha PM de 2 pessoas controlar o bairro. Isso que acontece em São Paulo. 2 PMs, às vezes um é gordo, outro, um é mulher, outra num Fiat ou num Gol, controla um bairro. Porque a gente quer obedecer. E também naquela polícia tem delegados, tem capitães, tem uma coluna vertebral burocrática e ela está conectada às nossas elites. A gente obedece também porque as nossas elites falaram para a gente obedecer. A Globo falou para a gente obedecer. As pessoas que a gente admira obedecem. Você não falou do Neymar ou da Anitta, mas falou do professor de faculdade, seu pai obedecia à polícia, seu pai te aprendeu a gostar da polícia, o dos bombeiros, o do exército, seu patrão, a pessoa que você admira como intelectual, sei lá, patrão, amigo, obedece. Os nossos modelos obedecem. Então, tem uma elite, tem uma burocracia, tem uma série de crenças que fazem que a sociedade, se você colocar ela de pé, ela fica de pé. Aí, quando a pacificação é isso, você reconecta a sociedade, recosturar, coloca ela de pé e solta. Se ela cair, ferrou. Isso que aconteceu no Afeganistão. Os americanos foram embora, bom, caiu tudo. Se ela ficar de pé, como foi quando funcionou no Iraque, aí beleza, você conseguiu pacificar. Parabéns. Você entendeu que o perfil do cara que faz a pacificação, embora seja general, coronel, capitão, praça, não é o mesmo que o cara que faz o Rambo na combate ao terrorismo. Um é um Rambo, outro é um trabalho de costura, de cirurgião, de uma operação cirúrgica que durou 20 anos. Imagina, uma cirurgia do coração dura 12 horas, a gente acha absurdo. Imagina uma cirurgia de 20 anos. Isso que aconteceu no Afeganistão. Então o cirurgião cansa, envelhece, tem cãibra, chuta o balde. Uma cirurgia que você está fazendo recebendo bala. Porque o cirurgião no bloco dele, no Einstein, no HC, ele está num bloco. Está um bloco fechado, blindado, ar-condicionado, tal, esterilizado. Você está fazendo uma cirurgia de coração aberto no meio da areia e tomando porrada. Então, às vezes, tem que fazer assim. É complexo. E o terceiro objetivo aqui de desenvolver a economia do país, fazer o Afeganistão virar um país menos pobre, é também uma operação de costura, de cirurgia, bem mais complicada do que a pacificação. Porque para você criar PIB, valor econômico, você precisa de empreendedores. E você não cria empreendedor, não se compra empreendedor em loja de munição. É um negócio das elites locais. Você tem que contar com um tecido local de gente empreendedora, ou herdeira, ou que quer virar rica, que crie lojas, mercados, fábricas, que estude hidrologia para fazer barragens, agronomia para plantar trigo, essas coisas. Então, o desenvolvimento num país é também um objetivo político-administrativo. O que os americanos chamam isso, no fundo, atrás do que existe é a noção de state building, de construção de um Estado. Não fale de democracia, que democracia é para inglês ver, é marketing. O que importa é controle de um Estado. O que é um Estado? Essa coluna vertebral. O que é o Estado? É o que te permite estar em estado de pé. Esse Estado não é só burocrata e funcionário público concursado, é toda essa burocracia civil, privada, as elites intelectuais, guerreiras, religiosas, tribais, econômicas, obviamente, financeiras, científicas, e uma população que aceita o Estado. Não adianta fazer um Estado maravilhoso com drone, com câmera de segurança, com 300 mil soldados, se a população não aceita ele. Entendeu? Então tem
O que aconteceu no Afeganistão é que os americanos perseguiram os três objetivos ao mesmo tempo: combater o terrorismo e o Bin Laden, pacificar o Afeganistão e fazer uma economia decente. É ultra ambicioso. É ultra ambicioso. Você vê o Brasil, a dificuldade que teve o Portugal a criar um país. Olha a dificuldade. Capitanias hereditárias. Eu vou dar esse exemplo para ilustrar melhor. O Portugal renunciou ao Brasil quando ele entrou. Ele país enorme. Ele falou: só consigo trabalhar numa parte, o Nordeste, capitanias hereditárias. Aí fez a franquia lá com a capitania hereditária. Depois mudou para a colônia. Criou uma burocracia. Depois o imperador entrou, o Brasil virou independente. A gente está 500 anos mais tarde ainda construindo o Estado brasileiro. Ainda. Porque a gente não consegue dominar ainda a Amazônia, as nossas fronteiras estão abertas, sabe? Com Bolívia, Peru, Venezuela, não tem, a gente passa tranquilo. A gente ainda não controla as favelas, a gente não controla Paraisópolis, Heliópolis, a gente está ainda construindo o Brasil. Que é um país relativamente fácil, porque, bom, ele é enorme, mas é plano, tudo católico, dá para controlar. Então, e não tem montanha. Olha o Afeganistão, a dificuldade e o que você tem que fazer em 20 anos, que é muito pouco. Compara 500 anos para fazer Brasil, 20 anos para fazer um Afeganistão, com as complicações que tem lá no Afeganistão. O counter-terrorismo, a política de controle do terrorismo, de combate a ele, é muito fácil para um exército como o exército americano. Até para o exército francês, até para o exército brasileiro, o brasileiro é muito bom nisso. Forças especiais, o brasileiro tem. Falta um pouco de equipamento aéreo, que custa caro a aviação. O Brasil tem, mas poderia ter um pouco mais. E falta a inteligência de satélites, que o Brasil não tem, mas a França tem. Então, o problema não é matar Bin Laden ou controlar a Al-Qaeda. Você pode ter uma base em Kandahar, em Cabul, 3, 4 bases em lugares importantes, estratégicos. Estamos falando de 200 hectares, nada. E você tem bases maiores no Kuwait, no Iraque, e você manda reforços dessas bases, ou de um porta-avião. E quando aparece uma mala, você manda um míssil, ou manda uma equipe à noite, mata todo mundo, volta. Seu objetivo é combater a Al-Qaeda. Isso foi fácil. Agora, para você fazer o famoso state building, que é pacificar e desenvolver a economia, você precisa reconstruir essa coluna vertebral. E o erro que se comete sempre é começar dando serviço social. Esse é o erro que se comete sempre, que é uma burrice. É chegar e começar a distribuir biscoito para as crianças, abrir hospital, abrir escola. Isso é o erro. Aliás, o Talibã ganha a guerra fazendo o contrário disso. O Talibã chega fechando a escola, fechando o hospital, matando o professor, destruindo caixa d'água, queimando safra, cortando árvore, destruindo estrada, destruindo ponte. Quem tem razão? O Talibã. Ele entendeu o tipo de guerra que está sendo feita nesse tipo de país. Por que digo que serviços sociais são uma burrice? Porque a população se submete não à pessoa que lhe faz o bem. Isso é muito importante. Estamos desmontando desconstruindo um preconceito. A população, nós, não nos submetemos, a gente não obedece a quem nos faz o bem, a quem nos traz valor. A gente se submete a quem nos controla e a quem nos assusta. A gente se submete a quem nos controla e a quem nos assusta. O Talibã controla a população e a assusta pelo medo. O traficante de uma favela, ele assusta a população. 2, 3 torturas, matando 1 ou 2 líderes comunitários e a população entende, submete. Custa nada isso. O terror é a coisa mais barata que existe.
E nunca você vê traficante distribuindo cesta básica. Às vezes eles fazem umas coisinhas, mas você pegar, por exemplo, a Rocinha, o Paraisópolis aqui em São Paulo. O governo de São Paulo, o governo do Brasil, dá muito a favela em comparação com o PCC. O PCC lucra na favela, o governo não. O governo, digamos, o governo dá 1 bilhão de ajuda social, com auxílio moradia, Bolsa Família, auxílio emergencial, e o PCC, ele dá o quê? Nada, uma cesta básica, nada. Mas por que o PCC domina a favela? Porque o PCC controla a favela pelo medo, e o controle vai além do medo, ele vem com a segurança. Quem te traz a segurança te controla. E o PCC ele tem um serviço muito importante chamado Tribunal do Crime. E o ser humano valoriza muito a justiça. A gente não quer a democracia, a gente quer a justiça. O que é uma justiça? É um código de ofensas e corresponde a ele um código de punições. Esquece o blá 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 direito humano, blá blá blá. Não. A real é essa. A gente quer uma coisa previsível. A gente quer saber se eu roubar isso, o que vai acontecer comigo. Só isso. Se eu matar alguém, o que vai acontecer comigo? Todas as religiões são assim. A Bíblia, olho por olho, dente por dente, o islamismo, todo mundo assim. Porque é um requerimento humano básico. É o crime organizado, aonde ele chegar, ele faz o tribunal dele. E o Talibã também fez isso. Ele chegava, destruía todo o dispensário, economia, floresta, escola, mas instalava rapidamente uma justiça paralela. Porque ele entende o que a população, não o que ela busca, na verdade, como ela se submete, ao que ela submete. Eles se submetem ao quem os protege, quem os assusta e quem lhes dá justiça. Pode ser uma justiça sumária. Nunca esqueçam que a humanidade viveu com a pena de morte 100 mil anos. A pena de morte, a abolição dela é muito recente. Só agora que, aliás, se você fizer um referendo agora no Brasil, ela volta. Se você fizer um referendo na França sobre pena de morte, ela volta. O que a gente quer é uma justiça previsível. Isso o crime, o Talibã, os terroristas entenderam isso. Então, para você, voltando nos americanos, os erros que se fazem, o primeiro erro que fizeram é começar a fazer obra social. Só que não adianta, porque a população não te valoriza. Ela vê em você um estrangeiro, um invasor, ela tem medo de ir para a escola para usar a água da barragem, porque quando ela usa aquela água ou vai na escola, o Talibã mata aquela pessoa no dia seguinte. E ela continua obedecendo ao Talibã e você pagando a conta, você pagando a Enel com gás, você fazendo todo o trabalho social e ninguém te obedece. Claro, eles te obedecem de facto, quer dizer, pro forma, mas você anda na rua, pisa em bomba, destroem seu Jeep quando você não está lá, queimam, sei lá, envenenam sua água no quartel, esse tipo de coisas. Não te informam sobre o que está acontecendo. A população não colabora com você e deixa o Talibã fazer o que ele quiser. Porque se o Talibã, porque o Talibã dá certo? Porque a população não denuncia ele. E como o traficante na favela. Porque o traficante está tranquilo na favela? Que a população não fala quem é traficante e onde ele está, o que ele está fazendo. Aí você não consegue combater. Enfim, então o primeiro erro é esse. Então esse erro foi feito de 2001 até 2009. São 9 anos da guerra. Metade do tempo da guerra foi feito esse erro. Em 2009 trocaram o paradigma e entenderam a verdade. Qual é a verdade? Tem que trazer primeiro o controle da população, a proteção dela. Aí chegou um general americano chamado Petraeus, general que estava no Iraque, e instalou uma nova estratégia de primeiro vamos controlar a população, depois, e se a população se comportar, se ela obedecer, aí que vai mudar, dispensar vacina, remédio, escola, essas coisas. Não vou entrar nos detalhes de como você controla uma população, mas na visão americana. Mas o que fez
o Petraeus, ele mandou os soldados dele morar dentro dos vilarejos, o que necessitou um grande efetivo, porque uma coisa é colocar um quartel a cada 5 quilômetros e outra coisa é colocar soldados em cada bairro, cada vilarejo. E dentro do vilarejo ele mandou eles mapear a população, fazer um censo, casa por casa. Quem mora onde, quem é o chefe de quem é o pai de quem namora quem, para ver as conexões que tem e descobrir quem morava fora, porque às vezes o que acontece? O Talibã, ele é um agricultor. Uma vez por mês ou por semana ele sobe no monte para colocar uma bomba ou treinar tiro. Então, se você controlar a cada hora quem entra no vilarejo, quem sai dele, você sabe quem tem movimentos suspeitos, quem some uma semana. Aí você pergunta, onde foi seu filho? Ah, meu filho foi para o mercado, uma semana, vender vaca. Você verifica, se a pessoa te mentiu, você pune ela. E você persegue o filho, pega ele, interroga, ele vai te falar que ele é talibã e vai começar a te falar que é talibã naquele bairro, naquele vilarejo. Aí você identificou os talibã, você tira eles ou manda para o presídio. Alguns vão resistir, você vai matar mesmo. E alguns vão se converter às suas regras, vão querer colaborar com você. Mas primeiramente você tem que tirar os talibã, os terroristas, do bairro ou do vilarejo. Enquanto eles estiverem lá, a população não vai colaborar com você. Não vai te falar quem está colocando bomba, quem está, sei lá, cuspindo em cima do seu carro, quem está fora do seu pneu. Não vai. Estou com medo. Acontece isso nas favelas. E o grande erro que se faz aqui é não descobrir quem são os traficantes, os olheiros deles, e tirar eles, retirar eles da comunidade. Os americanos começaram a fazer isso no Afeganistão. Aí você começa a ter resultados. O problema dessa estratégia, já falei, grande efetivo, tem que ter muitos soldados, milhares, isso custa caro e os políticos não querem colocar muito americano no Afeganistão, porque é político, porque você vai mandar americano, para quê e tal. O povo não quer, o povo americano não quer. Segunda coisa, isso demora muito tempo, essa estratégia, porque você tem que ir casa por casa, saber quem mora lá, entender quem é o Talibã. Você erra às vezes, então quando você erra tem que pedir desculpas para a população continuar a achar que você é um cara legal. Se você pegou o cara, você tem que levar para o presídio, tem que interrogar, demanda tempo, porque você não pode torturar as pessoas, então tudo complicado. Então é uma estratégia muito demorada. Ela tem 3 etapas e não pode pular de etapa. Que depois que você tirou os talibã, você começa a dar serviço para a população. E isso me leva para a terceira limitação dessa estratégia, é que essa estratégia precisa de elites locais. Quando você vê os talibã, você tira eles do vilarejo, do bairro, só ficam os bonzinhos, fica a gente que nem eu e vocês, os bonzinhos, os desarmados. Agricultor, blá blá blá, comerciante, lojista. Aí esses caras, eles querem colaborar com os americanos, mas não sabem, porque não tem competência, know-how de gestão de projeto, não tem poder local, não tem influência. Porque para você fazer uma estrada, tem 2 maneiras. Ou você chama uma empresa chinesa, turca, que são inimigos, ou você chama uma empresa americana, mas vai custar uma bica, para trazer Halliburton dos Estados Unidos para o Afeganistão, ou você chama uma empresa afegã que vai precisar do engenheiro americano que vai dar para ela o desenho da estrada, ela vai fazer tudo. Aí você fica só financiando ou verificando. O problema no Afeganistão é que não tem elite local. Não é que não tem, então tem só o chefe de guerra. A elite local lá é uma elite guerreira, são milicianos, digamos. São bons para levantar imposto, extorsão e porrada, emboscada. Não são gerentes de projeto, não são gente que tem interesse econômico em, por exemplo, montar uma empresa de terraplanagem, de coleta de lixo, de saneamento básico. O que no Iraque existia. No Iraque os americanos conseguiram se conectar a uma elite iraquiana antiga, do tempo de Saddam, que queria fazer grana
e aproveitar o dinheiro dos americanos. Quando esse general Petraeus tirou a Al-Qaeda do Iraque, os iraquianos começaram a falar com ele, falaram, amigo, ok, agora que podemos conversar sem eu ter medo de ser assassinado à noite pela Al-Qaeda, eu quero que você me ajude a renovar a faculdade de humanas. O americano falou, tá bom, aqui está o dinheiro, traz para mim o pedreiro, o engenheiro. E pá, o iraquiano trazia o pedreiro, o engenheiro estava lá, porque o Iraque é um país de classe média intelectualizada, era para fazer uma distribuição para refazer a rede elétrica de um bairro, de uma cidade. Você tinha um tecido econômico pré-existente. E gente querendo subir na vida. No Afeganistão você não tem isso. Caiu agora. Voltou. Caiu agora. Voltou. No Afeganistão os americanos não conseguiram fazer esse desenvolvimento com essas classes sociais locais. Os afegãos não valorizaram isso. Eles são bons de porrada, de milícia. Estou exagerando, é claro que teve colaboração, mas estou dando para vocês não chegou no nível desejado. Aí você fica sempre travado na primeira etapa, catando o Talibã, buscando elite local para fazer projeto de desenvolvimento, e não tem. Aí cria frustração nos militares. Frustração nos militares, que não tem resultado, então não tem medalha, não tem avanço, patente. Os políticos em Washington ficam pé da vida porque não acaba a guerra. Ou a opinião pública fica pé da vida porque só gasto. E morre gente. Aí começa a hesitação. Aí mandaram embora aquele general e começaram a fazer um mix entre counter-terrorism com o general McChrystal e dessa state building. Mas meio sem vontade, perdido no caminho. De qualquer jeito não poderia ter funcionado porque faltou a elite local. Aí a burocracia se criou, porque quando tem dinheiro atrai parasita, atrai mosquito, aí atrai consultor internacional, atrai muita empresa de serviço de logística, de comida, não sei o quê. Aí começaram a brotar iniciativas que não adiantam em nada, sabe? Estrada em lugar vazio, ou iniciativas nas cidades. Aí se criou a ilusão da paz, porque na cidade não tem muito talibã. Aí lá começaram a fazer escola de meninas, sei lá, escola de costura, escola de moda. Aí chegava a CNN, tirava foto, falou, o Afeganistão está avançando. Na verdade, não estava avançando. É como o Leblon e o Rio de Janeiro. O Leblon não é Rio de Janeiro, é uma bolha lá, onde mora outra espécie humana, sabe? Outro país, outra coisa. E o tempo foi passando até os americanos cansarem, porque custa muito caro e se criou essa ilusão burocrática que o país está ok, está andando, as cidades são a vitrine de desenvolvimento, só que as cidades não representam nada. Com a saída com o Trump começou o fim, porque o Trump ele entendeu que não dava para ganhar essa guerra, ele não queria voltar a fazer o certo, que era mandar muitos americanos para o Afeganistão para pacificar esse país. Eu entendo ele, porque custa muito caro e o Afeganistão não vale a pena para mandar 500 mil, 400 mil americanos tomar porrada para trazer a paz para um país cuja própria elite local não quer colaborar. Então, vamos ver o horário. Ok, são 20h40. Então, em resumo, a história do Afeganistão foi essa. Foi um aborto, sabe? Um aborto. Uma estratégia que ficou no meio, não foi completa. Para complicar a situação, o país é muito montanhoso, você tem muitas montanhas e tem uma tradição de guerra muito grande. Então, não é os você mata o terrorista, brota outro. Você matava o cara hoje e brotava outro no dia seguinte. Por que digo brotar outro? Porque eles são muito agressivos, eles são bons de porrada. Eles não têm medo da morte, a gente tem medo da morte. Lembra quando eu falei para a gente invadir o batalhão? Você atira no afegão e ele continua andando.
Aqui não, a gente tem medo. Então, você fica, quer dizer, essa agressividade permanente acaba desmoralizando o cara que está na ponta fazendo o state building, porque além da elite local não colaborar, ele continua recebendo porrada, e muita porrada. Daí isso está falando desse fator de complicação. Agora quero dar uma comparação entre Afeganistão e Iraque. No Iraque a situação foi também terrível, mas deu certo num certo sentido. Por que deu certo no Iraque e não no Afeganistão? Lembra o Iraque, Bagdá, Fallujah, Ramadi, porrada total, Daesh, Al-Qaeda, mas deu certo lá. Alguns anos, 2007, 2010, deu certo. Quando estava lá esse general Petraeus, que eu, aliás, entrevistei. Esse rapaz, eu entrevistei ele ao vivo, faz alguns anos. Escrevi um livro baseado nessa entrevista com ele. O que aconteceu no Iraque porque deu certo? No Iraque, os americanos conseguiram colocar essa estratégia que eu falei, de state building, primeiro, proteção, controle da população, depois, construção de uma elite local, com a elite local, construção de uma coluna vertebral que vai cuidar dos assuntos da população, que vai cuidar da economia, que vai cuidar que vai ser o Estado, que vai criar uma vida social, uma vida civil autônoma. No Iraque teve dois fatores importantes. O primeiro fator importante no Iraque é que teve líderes tribais que cansaram da Al-Qaeda e foram buscar os americanos. Teve um líder chamado Sattar, Al-Sattar, em Fallujah. Fallujah é a rocinha do Iraque, é porrada master. Eles são muito bons de porrada e é uma oásis enorme. É uma oásis de vários, tipo tamanho de São Paulo. E é um terreno muito plano, dá para se esconder nos bosques de palmeiras. É um povo muito de porrada, muito bom. Porém, a Al-Qaeda esculachou demais eles. A Al-Qaeda entrou pela solidariedade islâmica para defender o Iraque contra os americanos, só que a Al-Qaeda passou do ponto. Começou a estuprar menina, começou a invadir casa, para roubar carro, roubar comida. Começaram a extorquir a própria população muçulmana lá e os muçulmanos falaram, cara, chega, foram buscar os americanos. Aí foi feito um acordo com esse general americano entre esse sheik. O sheik é um líder tribal. O americano trouxe o dinheiro, cash. E o sheik deu $100 por mês a 100 mil jovens da tribo. Então, numa tribo onde tem 100 mil jovens, é muita coisa, né? uma grande população. E esses 100 mil jovens que recebiam cada um $100 por mês, é dinheiro. Dá quantos por mês? Dá 10 milhões de dólares por mês. Que esse líder recebia cheque, cash. Esses 100 mil jovens começaram a ser os olheiros dos americanos. E aí, em 3, 4 semanas, a Al-Qaeda tinha acabado. Porque quando a população colabora com você, acaba o Talibã, acaba a Al-Qaeda, porque ninguém pode ganhar dos americanos. Você tem drone, força especial, você consegue. Mas o problema é que você não, se a população não te falar quem você vai matar inocente, vai ter problema na ONU. O que o russo faz? O russo na Chechênia matou todo mundo, acabou o problema. Em Grozny, 94, o russo ele acabou com a capital da Chechênia, destruiu ela inteira. Claro que acabou o problema. Só que o russo suporta o tranco na ONU, o americano não quer, por direitos humanos, essas coisas. Então, no Iraque teve essa colaboração desse sheikh aí, Sattar. Deu certo tanto que outras tribos no Iraque bateram na porta dos americanos e colaboraram, porque o dinheiro chama o interesse. Aí começou a rolar dinheiro para chamar o movimento da Sahwa, chama movimento acordar. O movimento acordar, tipo o Iraque acordou a luz. E cada grande tribo começou a receber grandes americanos para contratar, para dar, na verdade, tirar do desemprego os seus jovens e tornar eles em policiais municipais, guardas municipais, basicamente. Olheiros, X9.
Deu muito certo. Aí quase acabou a Al-Qaeda no Iraque. Ficou os mais loucos da Al-Qaeda e você mandava counter-terrorismo acabar com eles. Mas a população começou a sair de novo, o parlamento começou a se reunir, a autopista começou a funcionar de dia e de noite. E as elites locais no Iraque começaram gostaram da grana e começaram a fazer rodatória na rua, calçada, creche, transporte escolar, com o dinheiro dos americanos. Ou, na verdade, o dinheiro do petróleo, mas digamos dos americanos. Aí o país começou a ter uma paz civil. Começou a ter uma vida civil onde a população tinha como modelo outra coisa do que um terrorista. Porque no Afeganistão, a única autoridade é o terrorista ou o chefe tribal, dois guerreiros. No Iraque, começou a ter autoridade de empreendedor, dono de startup. Aí o modelo começa a te pacificar. Você pode se identificar, você cidadão pode se identificar a um dono de startup, a um diretor de uma empresa de rotatória, terraplanagem, asfalto. O casting, o perfil muda, a população começa a se identificar de pessoas de sucesso que não são terroristas ou líderes tribais. No Afeganistão isso não aconteceu. Outro fator-chave no Iraque é a tradição urbana. No Iraque tem Bagdá, que faz 1400 anos, que vem sendo uma grande cidade civilizada. Então, no Iraque sempre teve um modelo a barbárie. Você pode ter a barbárie, Al-Qaeda, Daesh, a 50 km de Bagdá, mas em Bagdá você tem uma burguesia, classe média, civilizada, que entende de letras, de poesia e que gosta de obedecer. Ela aquela coluna vertebral que falei, ela está lá, ela é um espelho do que o Iraque já foi e pode voltar a ser. Então, o Iraque pode queimar inteiro, Bagdá continua sendo Bagdá. É como Venezia, ou Constantinopla. Imagina Istambul, Constantinopla, na época do Bizâncio. Você podia ter turco ao redor, selvagem, bárbaro. Constantinopla era Constantinopla. Um reduto de civilização. E esse reduto de civilização ele serve para dar um contramodelo, um contraposto para aquele líder tribal. Ele sabe que ele está errado. Ele mata, estupra, explode bomba, mas ele sabe que a civilização é lá. Então basta o americano chegar e mostrar para ele o caminho da luz e ele começa a se aproximar da cidade, da luz. No Afeganistão não tem isso. Cabo, Kandahar, Herat são vilarejos de 4 milhões de habitantes, mas são vilarejos. A cultura é rural na cidade. Sabe, tem boi na rua, tem jumento na rua, e não tem elite urbana com pedigree. De geração em geração mostra o bom caminho, sabe? Ela não é muito boa de porrada, porque ela é boa de comércio, boa de cultura, de edição, literatura. E Beirute. Em Beirute sempre teve uma elite boa de comércio no Líbano, boa de comércio, de literatura. Nunca foi boa de porrada. Ela virou boa de porrada só na parte da guerra civil, dos anos 70 para cá. E olha lá, que mais o Hezbollah que é bom de porrada, ou seja, a periferia sul. O Hezbollah é o favelado do Líbano, chama South Beirut. É o favelado. Beirut de verdade, aquele Beirut que nos deu aqui os grandes líderes libaneses, os grandes comerciantes, é o Beirut católico sunita do centro. Não é muito bom de porrada, porque ele é bom de comércio, tem uma especialização no mundo dos perfis. Elites urbanas são rara vez boas de porrada, rara vez. Elites rurais são mais selvagens, bárbaras, rústicas. O cara machuca, vai na briga machucado, não toma vacina, porque ele cria imunidade natural. O cara da cidade está confinado em nome do Covid, entendeu? No Iraque teve essas cidades. Bagdá sobretudo, Basra um pouco, mas sobretudo Bagdá. Na Síria, Damasco. No Líbano, Beirut. No Marrocos, Fez, Oujda, Marrakech, mas sobretudo Fez.
Tetuan, Salem, mas digamos Fez maior. No Egito, Cairo. São famílias que transmitem a cultura faz 500 anos. Tem famílias no Cairo que eram já famílias de letrados. No Marrocos faz 600 anos. Eles chamam alface, só que eles moram no Cairo, conheci um deles. Teve uma migração, são gente que foi... Bom, enfim, não vou entrar nos detalhes. No Afeganistão não teve isso. Então, para resumir e terminar sobre essa guerra do Afeganistão, era impossível ganhar essa guerra do lado do state building, o objetivo de state building, que é de pacificar e de criar valor econômico, PIB. Por quê? Você tem um país sem elites locais que não querem colaborar com o desenvolvimento local, não querem se envolver. Você não tem cidades que criam um contramodelo, uma força de atração, um soft power para acalmar as cabeças se o povo começar a gostar de grana e não de porrada. Você teve uma grande resistência terrorista muito forte, que desmoralizou, cansou os americanos. E você teve e aí você acabou cansando, e em 20 anos os americanos começaram a mentir a eles mesmos. A gastar dinheiro, fazer projetos meio fake assim, mas perderam de vista o objetivo deles. Aí começaram a gastar dinheiro, comprar armamento, consultoria, viver na base, sair pouco, e isso foi o que aconteceu. Dava para ganhar essa guerra? Dava. Talvez. Colocando muito mais soldados, e também matando mais gente. Porque isso vai responder a pergunta do Celso, porque eles não terminaram com os talibã de vez. Porque o Talibã é muito bom de porrada, muito agressivo, você tem que começar a fazer punição coletiva. Os americanos matavam um cara. Só que para esses caras, você tem que matar o cara, a mãe dele, o filho dele e todo o vilarejo. Porque eles não têm essa... Não é porque você matou um cara que o irmão dele vai ficar com medo, não. Ele vê o irmão morrendo, ele fica com inveja. Porque ele morreu, eu não. Então, você nunca para. Então, você tem que exagerar na força, na repressão. Aí você vai ter que se sujar muito. Também, para você combater o Talibã, você tem que fechar as fronteiras. Porque eles iam muito no Paquistão e também no Irão. Aí, para fechar a fronteira, é muito gasto econômico, tem que fazer parede, gasto de soldado, tem que colocar um soldado, e tem que perseguir os caras, chama hot pursuit. Você tem que perseguir o cara no Paquistão e no Irão, porque o Talibã não é burro. Quando ele vê o drone, ele foge, entra no país soberano, Irão, o Paquistão. Aí é dor de cabeça. Aí talvez você tem que fazer uma guerra, talvez com uma guerra localizada com o Irão, com o Paquistão, sabe? Umas coisas assim. Então, por isso que falei que dava talvez para ganhar, mas gastando muito soldado, dinheiro, matando mais gente, o que desgasta o soft power americano. E qual o objetivo? Nada. Quer dizer, qual o interesse americano de gastar essa fortuna? Para quê? Então, isso que eu queria falar com vocês hoje sobre essa guerra do Afeganistão. Porque achei que é interessante para vocês, porque a gente no Brasil aqui podemos aplicar essa estratégia da pacificação no Brasil e dá certo. Só que a gente não conhece essa estratégia. A gente chega na Rocinha, ou na Maré, ou no Alemão, ou no Pavão, no Rio, essas coisas, e entra com a polícia e já começa a colocar dispensário, saúde, vacina, hospital, ETEC, FATEC, cinema, banco. Isso é um erro. Isso é um erro. Claro que a Santander vai vender lá cartão e cheque especial. Claro que a Ambev vai vender lá cerveja Skol, sei lá qual. Só que daqui a pouco ela vai começar a pagar extorsão para o traficante. Porque você não tirou o principal problema da população lá, é o traficante. A população não está nem aí para a saúde e para a educação.
Estou exagerando, não é que ela não está nem aí, mas na pirâmide de Maslow dela, o que interessa a ela é a integridade física e justiça. Quem traz para ela, quem ameaça a integridade física dela? O traficante, não o policial. Quem traz para ela o tribunal do crime, que é a justiça? O traficante. A justiça do asfalto, como eles falam, é ruim, corrupta e fraca. Então, não adianta fazer teleférico, metrô, quadra de futebol, se você resolver o principal problema, controle da população. E se controlar a população, como eu falei no Afeganistão, censo, tem toque de recolher, perseguição dos traficantes, dos X9s, incluindo as famílias deles, isolar eles, como a gente fez no Corona, na verdade. Isolar os casos de contato, interrogar, deixar eles voltar na favela só se tivessem se comprometido a colaborar com as autoridades, se não, presídio. Aí isso a gente não fez. Então tivemos a ilusão que tudo deu certo, e depois da Copa do Mundo tudo ruiu, porque o traficante voltou. Na verdade ele nunca saiu. Saíram aqueles mané de Kalashnikov, mas ficaram os X9, a estrutura político-administrativa do tráfico. Assim funciona Paraisópolis, Heliópolis, a gente faz lá hospital, CEL, biblioteca municipal. Humanitariamente é útil, mas politicamente, administrativamente, não é útil, é burrice. Se você quiser controlar, recuperar os territórios, tem que ver controle da população, só isso. O serviço social é uma recompensa. Você instala teleférico numa favela, o metrô, o hospital na favela que colabora com a polícia, que mostrou a lealdade. Senão você está recompensando a infidelidade. Estou falando de maneira muito fria para mostrar o que a gente poderia ter feito no Brasil, que ainda dá para fazer. No Brasil é muito fácil pacificar, porque é muito mais fácil pacificar a Rocinha do que o Afeganistão. Porque esse é o próprio país, você fala o idioma, você tem lideranças locais que gostam de grana e que vão entrar nos projetos sociais, de fazer rotatória, limpar as paredes, sei lá, fazer ciclofaixa. A gente está cheio de empreendedor que suga o Estado. Entendeu? A corrupção, aliás, não é um problema. Nem no Afeganistão, nem no Iraque, nem no Brasil. A corrupção nesses projetos não é um problema. Ela, aliás, ajuda. Porque a corrupção, ela atrai essas microelites locais a você. Corrupção, nepotismo, fisiologismo. Não falo de Odebrecht, não falo de roubar o projeto inteiro. Não falo de instalar ciclofaixa ou teleférico e roubar tudo. Não, a gente não é Odebrecht. Mas falo de dar um projeto, por exemplo, sei lá, o recapeamento de uma rua, de uma ladeira, a empresa de tal líder comunitário, sabendo que o cara está dando 5%, vai receber a mais, ou vai faturar um pouquinho a mais, isso não é um problema. Porque o que importa é você ganhar essas elites locais ao projeto do Estado. Porque esse cara você vai ter que, se ele é bom, ele pode virar vereador ou prefeito daquela região, e se ele é ruim, você pode marginalizar ele depois. O problema no Afeganistão é que você não podia marginalizar ninguém, porque não tinha ninguém para reemplaçar, para substituir. Todo mundo não queria entrar nesse processo aí de desenvolvimento. O Afeganistão não quer se desenvolver. Eles não querem mudança, não querem rotatória, não querem escola, não querem creche, não querem barragem, não querem. Então no Brasil é muito fácil combater recuperar os espaços. Falta metodologia e falta também uma coisa que esqueci de falar, aliás, reformular as polícias, porque o policial que vai fazer esse projeto, como o soldado que fez a pacificação no Afeganistão, no Iraque, não é um policial normal, nem um soldado normal. É um policial que tem a paciência disso. Não é um Robocop, um Rambo que vai lá, um BOP. O pior erro nesses projetos é o BOP. O BOP tem que estar lá, mas não é o ator principal. O protagonista é aquele capitão de polícia
A pacificação é um trabalho de capitães, tenente capitão. E lá que acontece o negócio. É o capitão, é um tenente que está com boa iniciativa, muito contato local, bom de papo, gosta das pessoas, toma um shopping no boteco do lugar, e que resolve os problemas e que tem paciência, porque isso não vai se resolver no tiro. Vai ter tiro de vez ou outra, mas não é uma mega operação que vai começar às 6 da manhã, vai terminar meio-dia, passar no Globo. Isso não funciona assim. Bom, espero ter sido útil hoje, são 9 horas. Então, a pergunta do Celso, por que em tanto tempo de presença os americanos não conseguiram eliminar o Talibã? Boa pergunta, eu acho, porque o Talibã é muito agressivo e os americanos não conseguiram fechar o país, selar o país, que o Talibã fugia para o Irã ou para o Paquistão, aí os americanos tinham receio de bombardear ele lá naqueles dois países, e os americanos não exageraram na violência. E para combater o Talibã você tem que tacar o terror mesmo, não é uma coisa de... não é um combatente normal, não é um bandido daqui, um insurgente normal. O Miguel é exagerado quando dizem que o Islã é incompatível com a democracia. Eu não enxergo tanta democracia na cultura alemã e japonesa. Eu acho que o Islã é incompatível com a democracia, porque a democracia, ela é... na verdade, a democracia tem dois lados. Tem um lado da igualdade, ou seja, a democracia é um mendigo tem o mesmo voto do que eu, e eu tenho o mesmo voto do que o Bill Gates, o que é uma loucura. Que minha voz vale a do Bill Gates ou de Jeff Bezos, é uma loucura. Não tem igualdade entre eu e o Lehman, Paulo Lehman lá. Mas na democracia tem esse mito. E outra perna da democracia é a eficiência. A democracia é uma governança também. Ela não só quer participação do povo, também ela quer uma eficiência pelas elites que administram o país. A democracia não é uma coisa de país pobre. Em teoria, ela é feita, a zona de conforto dela, onde ela funciona melhor, é um país eficiente, onde tem uma produção econômica, uma governança que funciona. Nenhuma combina com o islamismo, na minha opinião. Não temos igualdade no islamismo, já que o homem não é igual à mulher, então acabou a conversa sobre a igualdade. E muçulmano não é igual a judeu, a católico, a budista, então não tem igualdade dentro de um país islâmico. E a eficiência não é um valor islâmico. A gente não é muito de produtividade. A gente é um povo de conquista, porque a gente é um povo de pirata, mercenário, soldado, poeta. A gente não trabalha muito. A gente vai pegar o que outro tem. Pensa nos bárbaros que invadiram Bizâncio, Constantinopla, os turcos. Pensa nos piratas do Mediterrâneo, que eram árabes ou turcos. Pensa no que invadiu a Espanha, Portugal, os mouros. Bom, é um povo de conquista, de imperialista. Vai pegar, a gente gosta de mandar os outros trabalharem para nós. Sabe, invadir um povo e escravizar ele, ou subjugar ele e trabalhar para nós. Estou dando, assim, coisa muito, assim, muito por cima, muito estigmatizante, sabe? Mas estou tentando... Então, não tem igualdade, não tem princípio de eficiência, então não combinamos com democracia. Agora, eu não enxergo tanta democracia na cultura alemã e japonesa. É verdade, não tem muita democracia, mas eles têm uma eficiência. São culturas de eficiência. Isso já bate na democracia, que é uma governança eficiente. O que quer ser eficiente, o que pretende ser eficiente. E eles são culturas, na verdade, hierárquicas. Tanto a cultura alemã e japonesa são hierárquicos, mas é bastante horizontal, eu acho, sabe? Tem uma igualdade entre dentro das classes sociais, eu acho. Tipo, tem um professor, professor na Alemanha, mas todo mundo lá está numa igualdade, eu acho, sabe? Não tem uma... Quando eu digo igualdade, digo uma vontade de justiça, sabe?
todo mundo se limita, sabe? Todo mundo aceita a justiça, ninguém vai pegar do outro, invadir a casa do outro. Em país islâmico você tem essa pulsão, essa tendência ao arbitrário, sabe? A injustiça. Se você pode, você faz. Então, não sei se respondi bem a sua pergunta. Tem que pensar mais sobre esse lado da democracia, da cultura alemã japonesa. Quer dizer, na Alemanha você não tem mais, pelo menos que eu percebo, você não tem você tem uma internalização da regra. O alemão gosta de obedecer à regra. Por isso que fala que todo mundo é igual. Frente à regra. O japonês também, todo mundo é igual frente à regra. O samurai como a pessoa comum. Todo mundo gosta de obedecer à regra. O muçulmano não. Nossa religião não nos coloca... A gente obedece à religião, à regra da religião. Jejum, essas coisas. Mas a gente não obedece à regra do Estado. A regra do Estado de Direito, o Código Penal, a gente tá nem aí. Tá nem aí. O japonês não. O japonês, a honra dele é obedecer à regra. Todo mundo é igual frente à regra. O rico, o pobre. A Alemanha também. O rico, o pobre está frente à regra. Frente à regra ele é igual. Nós não. A gente não sente mais ou menos honrado obedecendo à regra. Aliás, a gente menospreza o cara que obedece à regra. A regra do Estado, a lei. Os parar no farol, andar na calçada, aquelas coisas escapam pra gente. Saiu errado. Ok. Miguel, dizem que é errado aplicar a lógica do Estado-nação no Oriente Médio, pois essas fronteiras não existem por causa das tribos e clãs. Diz que a Síria é Estado artificial. Então, vou repetir. Dizem que é errado aplicar a lógica do Estado-nação no Oriente Médio, pois essas fronteiras não existem por causa das tribos e dos clãs que se movem. Diz que a Síria é Estado artificial, isso é certo. Claro que o Estado-nação no Oriente Médio é complicado fazer, porque você tem fronteiras, tem gente que passa as fronteiras, e além como as tribos, os beduínos, mas não tem tanto beduíno agora, tá um fenômeno marginal. Tem um pouco na Jordânia, um pouco na Síria, um pouco no Israel, no Egito, mas não tem tanta. O problema do Oriente Médio é que o Estado-nação ele tem que ser multicultural, multiconfessional. Aí que está o problema, como no Líbano, ou até no Egito. No Egito tem muitos cristãos, os coptas. Aí o Estado-nação ele já nasce meio torto, porque ele tem que colocar, a nação na verdade não existe. Você pode fazer um Estado, burocracia, presidente, exército, polícia, juízes, mas a nação ela é dividida. A Síria é dividida, tem várias religiões, o Iraque é dividido etnicamente e religiosamente, Egito tem duas religiões grandes, os coptas, cristãos e os muçulmanos sunitas. Aí o Estado-nação ele não gosta muito dessa diversidade. Na França é todo mundo católico e ponto, branco. Na Alemanha, basicamente isso. Católico ou até protestante, mas todo mundo branco e germânico, a etnia. Agora na Espanha, Estado-nação está complicado. Tem basco, catalão, castelhano. No Oriente Médio, mais acho o problema dessa diversidade e também que o Estado-nação lá, pelo que eu acabei de falar, ele é fraco. Ele é fraco porque as pessoas não gostam de obedecer a regra do Estado-nação, a regra legal. Preferem a lei islâmica ou a lei da tribo, às vezes. A lei da tribo. Na verdade, é como monogamia. Você não pode amar duas mulheres ao mesmo tempo. Bom, dizem. Então você não pode amar a lei islâmica e a lei do Estado. Ou a lei da tribo e a lei do Estado. Você tem que ter um amor da sua vida. Falo de amar, sabe? De adesão. E no Oriente Médio tem esse problema. As pessoas estão divididas. Seguir a tribo, seguir o Estado. Seguir a religião ou seguir o Estado. Quando eu digo, entendeu? A lei do Estado não é a lei da religião, é pagar imposto, pagar PIS, COFINS, ICMS, isso que é ir à escola às 8 horas da manhã, ir à escola todo dia letivo, essas coisas, isso que é a lei do...
Agora, a Síria, Estado artificial, claro que é um Estado artificial, porque é uma criação francesa. A Síria sempre foi enfim, recentemente, nos 200 anos para cá, 300 anos para cá, foi uma província do Império Otomano, com um governador em Damasco, mas sem soberania. E foram os franceses que criaram essa Síria aí depois da Primeira Guerra Mundial, nessas fronteiras e juntaram esse corpo desmembrado com gente que não gosta de morar juntos. As pessoas na Síria não gostam de morar juntos. O sunita não gosta do xiita, que não gosta dos drus, que não gosta dos católicos armenianos, que não gosta dos alauítas. Então, efetivamente, é artificial, no sentido que não tem desejo de viver juntos. Imagina um corpo com problema de imunidade. Imagina, sua parte esquerda rejeita, tem alergia à sua parte direita. Isso é a Síria. Isso é o Líbano. Iraque está assim. Imagina um corpo cuja parte direita tem alergia da parte esquerda. Alergia. Então é uma doença permanente. É como você trata isso com uma quimioterapia pesada, que o Partido Baas, o Saddam Hussein, o regime autoritário muito brutal, que é uma químio, que mata o bom e o ruim, porque esse regime ele vai matar o aluno universitário que enche o saco na faculdade pedindo democracia, ou defendendo a tribo dele, ou a religião dele, mas também ele vai matar aquele professor universitário que era brilhante, que era o futuro prêmio Nobel de Química. Porque a polícia é burra, a polícia política não é muito inteligente. Então, por isso que esses países ficam sempre estagnado, porque você está matando a boa elite e a ruim. Porque uma elite tem que poder se expressar. Como funciona a ciência? É pela dúvida, pelo diálogo, a controvérsia. Se o cara começar a se expressar, ele vai começar a te criticar. Ou a defender a tribo dele, ou a etnia dele, aí dá porrada. Por isso que o Líbano está parado, o Líbano tá na merda agora, por isso. Porque todo mundo fala. Hezbollah fala, xinga católico. Católico fala, xinga sunita muçulmano. Muçulmano fala, sunita fala, xinga druso. Aí drus fala, xinga ortodoxo. Aí quando tem um problema econômico como o problema da moeda que eles têm, ninguém quer colaborar, porque está todo mundo de mal com todo mundo. Isso na Síria não acontece, no Iraque, porque o regime ninguém fala, então não tem discórdia, e tem um cara que toma a decisão. Mas enfim, deu no que deu, a guerra civil. Miguel dizem que é errado aplicar a lógica do Estado-nação. Não, então foi feito. O Talibã no Afeganistão vai seguir o destino da FLN na Argélia. Depois tem a pergunta do Celso. Ok. Bom, o Talibã no Afeganistão vai seguir o destino da FLN na Argélia? Eu acho que não. Bom, o FLN na Argélia ele conseguiu se manter no poder depois da Revolução, em 62, e virar um partido único. Agora que ele abriu um pouco, nos anos 90, abriu um pouco, mas partido único e na mamata do petróleo. É um partido de militares. O FLN, na verdade, ele entregou o poder para uma ditadura militar que começou em 62 na Argélia, até agora está vigente. O presidente civil, mas ele sempre é um ex-militar, ou um civil que os militares escolheram. Falou para ele, você vai na eleição, a gente vai te apoiar, sempre ganha. Então isso é o FLN na Argélia. O Talibã, ele não me parece que ele tem essa organização interna para virar um partido único que vai durar tanto tempo. Porque para você durar muito tempo, você tem que resolver as divergências internas. Que sempre tem a ala mais bonita, mais ortodoxa, mais militar, mais civil, mais progressista, mais reacionária. Como no Irão. No Irão, o sistema é muito estável, porque ele tem um sistema de governança que resolve conflitos. No Irão, você sempre ouve, o candidato ultraconservador perdeu contra o progressista. Quando você vai olhar, todo mundo com barba assim, todo mundo bate na mulher. Só que são asas, são correntes. Eles têm um sistema para eles de resolver esses problemas
dentro do partido sem se matar, sem... O Talibã não. O Talibã, pelo que eu sei, ele é muito vulnerável à divisão e a, de novo, guerra civil, o perder Cabul de novo e subir na montanha, enfim. Dito isso, dizem que o Talibã mudou muito, que a gente está falando da última versão dos Talibã, que essa versão nova de 2021 é mais centralizada, mais organizada, melhor assessorada. Pode ser que aprenderam alguma coisa nos 20 anos que passaram, pode ser. Celso, o que os americanos ganharam com tanto gasto e tantas vidas perdidas? Só disputa com o bloco China-Rússia? É uma boa pergunta, Celso. Na verdade, o povo americano, o povo não ganhou nada. Agora, os vendedores de armas, o Pentágono ganhou muito, porque foi gasto 1.000 bilhão de dólar em armamento. 1.000 bilhão de dólar. Então, esse dinheiro, na verdade, saiu do bolso do povo americano, foi para Lockheed Martin, Boeing, sei lá, como se fala lá? Pratt Whitney, empresa de armamento, que esqueci os nomes lá. E foi para o exército, a gente foi promovida, foi para a consultoria, foi para a empresa de grandes obras. Então, o complexo militar-industrial ganhou bem. É como nessa pandemia. A pandemia custou... Ninguém ganhou nada com a pandemia, menos o lobby farmacêutico e o complexo farmacêutico que encheu o rabo de dinheiro. Disputa com China e Rússia, eu não sei. Eu não sei se esse assunto da Rússia e China entrou na consideração dos americanos. Eu não sei porque eles foram para o Afeganistão, porque poderiam ter caçado o Bin Laden diferentemente. Eu não sei. Porque eles se ferraram muito, na verdade. Não atrapalharam a China nem a Rússia. Talvez queriam ferrar o Paquistão, que tem uma arma nuclear e ele não é muito simpático com os americanos. Quer dizer, o Paquistão tem uma política muito estranha. Apesar de ser aliado dos americanos, talvez eles queriam bloquear o Paquistão pelo lado oeste. Não conseguiram. Talvez queriam ferrar com o Irão. O Irão, que é inimigo deles, que é o vizinho também do Afeganistão, não sei. É muito confuso. Eu não sei o que eles foram buscar lá. Eu acho que minha tendência é dizer que o complexo militar-industrial encheu o rabo de dinheiro. 1.000 trilhão de dólares. Que não ficou no Afeganistão. Como eu falei, as elites locais não queriam projetos. Eu li uns números. Foi gasto de projetos locais no Afeganistão, sabe, desenvolvimento, 25 bilhões de dólares em 20 anos. E de armamento, 1.000 bilhão. Imagina você ter uma empresa de catering, de comida, refeitório, para o exército americano lá. Imagina o dinheiro que você fez. Que o americano lá come bem, sabe? Come sorvete, essas coisas. Come turkey, sabe? Peru no Thanksgiving. Então, esses caras encheram o rabo de dinheiro. Mas o povo americano não ganhou nada. Miguel, não tinha como seguir o exemplo do Liu Tei que ele fez no Marrocos. Então, o Liu Tei, ele pacificou e construiu o Marrocos entre 1912 e nos anos 1934. Para quem não conhece, ele era um general, marechal francês, homossexual, que na época o dizem que era homossexual, digamos, que pacificou o Marrocos e enfim, e fez uma obra extraordinária. 1912 até 1934. A técnica do Liu Tei foi essa, basicamente. Só que por que os americanos não fizeram a técnica dele? A técnica primeiro, eles não tinham muito Liu Tei no exército deles, porque tem que ter o Liu Tei, tem que ter um time ao redor dele para aplicar essa estratégia que ele fez. Que é essa estratégia de primeiro dominar, controlar, depois fazer serviço social. Os americanos não tinham muitas pessoas, fora o general Petraeus, não tinha esse núcleo aí para entregar essa estratégia plenamente. Segundo, o Afeganistão é pior que Marrocos, tem mais montanha ainda. Tem mais montanha.
Terceiro, eu acho que no Afeganistão teve uma ilusão tecnológica, talvez. Os americanos com os drones, visão noturna, talvez pensaram que sobrevoar um vilarejo é suficiente. O Lyoté não tinha drone, nem helicóptero, tinha jumento. Ele subia, mandava os soldados ele subir em cada vilarejo com jumento. Outra coisa também que entre Marrocos e Afeganistão que são muito diferentes, parte do Marrocos se entregou logo. Todo o Marrocos das planícies, do litoral, se entregou logo e deu para o Lyoté excelentes soldados marroquinos. Agora, no Afeganistão, não teve muita rendição. As cidades se entregaram, mas a zona rural, quando digo se entregar, é virar soldado francês ou americano. Os marroquinos fizeram isso, os caras das planícies, porque eles tinham contas por ajustar com os caras da montanha. Então aproveitaram a França para dar porrada no vizinho. Agora no Afeganistão não teve isso. Então os americanos não tinham esses... O Lyoté fez o que o português fez aqui no Brasil. Usou o índio contra o índio. O americano não conseguiu fazer isso. O afegão não colaborou muito com ele, ao ponto de usar o uniforme americano e subir batendo no Talibã. E outra coisa também é esquecer a diferença entre o Marrocos e o Afeganistão. Marrocos tinha como se fala, tinha cidades, grandes cidades de cultura. Então, até o cara da montanha no Marrocos, ele sabia que perdia a guerra, mas ele sabia que perdia para uma civilização. Ou a França, ou a cidade de Fez. Então isso deixa talvez o fracasso menos amargo. No Afeganistão não. No Afeganistão o Talibã sempre menosprezou o povo de Cabul, o povo atrasado lá. Marrocos não. Marrocos teve essa coisa. E outra coisa também entre Marrocos e Afeganistão, no Marrocos tinha um rei. Então o Lyoté, na verdade, ele pacificou Marrocos em nome do rei do Marrocos. E tinha uma tradição, era muçulmano, era rei faz 300 anos, que a família dele estava lá faz 300 anos. Então foi mais legítimo o trabalho dele. Agora no Afeganistão não tinha rei, não tinha autoridade legítima. Era o americano, trabalhava para o americano, como força estrangeira. O Lyoté conseguiu disfarçar. Falou, eu não sou invasor, não sou colonialista, sou auxiliar do rei. Sou um mero auxiliar do rei. E francamente acho que o povo afegão é mais bravo que o povo marroquino. Eles são mais assim, mais porra louca. Bom, não sei se respondi a todas essas perguntas. Não sei também se foi claro hoje ou faltou um elemento. Podem falar a verdade, não tem problema. A gente tem que melhorar. Teve aqui o Rafael, o Celso, o Miguel. Isso aí. Obrigado pela audiência. Eu vou esperar um pouquinho se tiver uma pergunta, e senão eu vou encerrar. São temas complicados porque a gente não assim, é muito fácil a gente, como se fala, criticar os americanos. E muito fácil a gente também se esconder atrás da tecnologia. Tem coisas que a tecnologia não pode resolver. E também a gente renunciou ao terror. Se os americanos tivessem usado arma nuclear, talvez teriam ganhado essa guerra. Ou matado o Talibã, a família dele, até o bisavô, com certeza teriam ganhado a guerra. O problema é que você ganha a guerra, mas destrói o país, destrói com uma arma nuclear, destrói sua reputação, enfim. Não sei se vale a pena esse tipo de estratégia. Então, temos que aceitar um pouco de humildade. Não podemos... A potência tem limites. A potência tem limites e, como eu falei semana passada, Afeganistão, Somália, Chechênia, Iêmen, Kosovo, Albânia, Sinai, talvez parte do Iraque, tem que mesmo fechar e deixar viver no atraso. Não adianta você querer o bem dela nem se meter lá dentro.
É um museu vivo do que o ser humano já foi e não é mais. O afegão nos lembra a nós faz 1000 anos. O povo do Afeganistão, o povo da Europa, ele faz 1000 anos, 2000 anos. A gente fala os celtas, os vikings, são os afegãos. O que é o celta? O que é o saxão? O que é o ligolois da Gaules? Os gauleses da França? O que era isso? Era o afegão. Machista, homofóbico, louco, brutal, torturador, produzia pouco. Aliás, cadê as pirâmides dos celtas? Eu não vi pirâmide no Egito, os faraós. Não vi pirâmide na Normandia, nem na Suécia. A gente já foi afegão. E o afegão para nós é um serviço público, na verdade. Sinai, Somália. E nos mostra o que a gente foi, os valores que a gente perdeu, pro bem ou pro mal. A gente perdeu virilidade, a gente virou fraco, viramos frangote na mão do Estado, mas ganhamos dentes brancos, segurança, educação, ganhamos literatura, a gente se desenvolveu. Por isso que esses países eu acho que tem que usar como museu vivo. É muito cínico o que estou falando aqui. Tem gente que não vai gostar, mas eu acho que é o máximo que a gente possa fazer. Temos que nos comparar a eles e ver o que dá para copiar e o que dá para repudiar para sempre. Mas não podemos assim gastar o que temos ou não para salvar eles, infelizmente. Bom, beleza, vou desconectar. Até a próxima, muito obrigado pela confiança e audiência. Tchau, tchau.